Olha aí, pessoal, saiu a primeira pesquisa de opinião pós-escândalo do Pix, treta do Pix, fiasco do Pix cometido pelo governo Lula, para medir a aprovação do Molusco. E adivinha só, se o cara já estava derretendo antes, meu amigo, agora a vaca foi para o brejo de fato, porque ele é aprovado, de acordo com essa pesquisa GERP, ou GERP, não sei, por 38% apenas das pessoas e é reprovado por 50%. Meu amigo, enquanto capital político ou suposto detentor do maior capital político da esquerda, candidato viável para 2026, o Lula acabou se as coisas se mantiverem nesse patamar. É realmente um número bastante ruim, péssimo, eu diria, para a capacidade do Lula e para a esquerda. Não tem ninguém para substituir o Lula neste momento que tem a capacidade. E esse negócio do Pix pegou tão mal, mas tão mal, que vai ser uma daquelas coisas difíceis de esquecer, como tem vários casos por aí, que vão ser lembrados pelo menos até a época das eleições. Sim, ano que vem já é ano eleitoral. Em meados desse ano a gente já vai ter as coisas mais ou menos encaminhadas para o pleito de 2026. E a memória da lambança que o governo Lula fez vai estar ainda fresca na cabeça das pessoas. Espero que seja requentada pelo pessoal da direita, pela oposição, porque vale a pena fazê-lo. Uma arma maravilhosa que o governo deu para a oposição. Vamos conversar então sobre essa pesquisa, ver o quanto que a imagem do Lula se deteriorou nessa história. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda muito dessa forma. Pode ter certeza disso. Então, a pesquisa aqui é desse Instituto GERP, né? Sei lá como é que é o nome desse negócio aqui. Deixa eu ver se eu acho o que significa isso. Enfim, eu não conheço essa pesquisa, né? Para falar a verdade. É a primeira que aparece medindo esse cenário, vale a pena ver. Não vai ser a última, tá? Muita gente vai querer fazer pesquisa de opinião nesses dias aqui, pelas próximas semanas, sem dúvidas. Primeira de 2025 e a primeira a repercutir toda a confusão que foi causada por causa daquele negócio da instrução normativa a respeito do Pix, R$ 5.000. Aliás, era muito pior do que o pessoal estava falando, você viu? A instrução normativa dizia o seguinte: se em um mês você movimentasse mais do que R$ 5.000 no Pix, a instituição financeira não tinha que mandar a informação só daquele mês. Era do ano todo, de todo o ano, para você ser monitorado mais detalhadamente se fosse um mês apenas passando de 5 mil. O que é um absurdo completo no final das contas, né? Ou 15 mil para a empresa também. Uma coisa completamente patética e subiu no telhado para sorte dos brasileiros, para mostrar o poder da pressão pública, mas era o governo avançando de sobremaneira sobre as nossas liberdades, a nossa privacidade, o nosso sigilo bancário. Mas de acordo com essa pesquisa aqui então, que foi divulgada hoje, sexta-feira, dia 17, dia que eu estou gravando esse vídeo, o governo Lula é aprovado por 38% dos brasileiros, reprovado por 50% e 12% não sabem ou não responderam. Olhando só esse número aqui, o que ele representa em matéria de viabilidade de uma campanha política? O Lula chega no segundo turno. Eu não tenho a menor dúvida disso, nem você. Você sabe que se o Lula for disputar com quem quer que seja, não vai ser uma vitória da direita no primeiro turno, né? Quem dera. O Lula chega no segundo turno, sem dúvidas. Periga até chegar em primeiro lugar. Agora, o problema dele realmente, e eu falei isso muito nas eleições municipais, durante a campanha especialmente, é a questão da rejeição. Se tratando de uma eleição de segundo turno, ganha não quem tem maior aprovação, é quem tem a menor rejeição. O Boulos perdeu em São Paulo justamente por causa disso. E se o Lula vier a ser reprovado mesmo por 50% das pessoas, ele não ganha no segundo turno. Não tem capilaridade, não tem tração suficiente para conseguir se manter numa disputa eleitoral de segundo turno. Porque se o outro candidato tiver uma reprovação de 45%, acabou. Suficiente 48%, suficiente para vencer as eleições por uma margem apertada, mas é
suficiente ainda assim, né? 12% não souberam responder, mas caramba, uma reprovação de metade da população é uma coisa completamente inviável do ponto de vista eleitoral. Essa pesquisa que foi feita agora, entre os dias 11 e 15 de janeiro, portanto, já repercute todo esse caos, esse frenesi que foi a questão do Pix, né? Aqui diz o pessoal da Exame, a disseminação de desinformação sobre uma suposta taxação do Pix. Ninguém falou isso, todo mundo entendeu muito bem do que se tratava. Todo mundo olhou para a conta bancária e falou, poxa, eu movimento mais do que R$5.000. Não tenho 5 mil, não ganho 5 mil, mas movimento mais do que isso. Eu vou levar ferro nessa instrução normativa. O Lula vai me sacanear. Foi isso que o pessoal entendeu de forma geral, né? Tem algumas coisas curiosas nessa pesquisa que podem tirar um pouco da credibilidade dela. Por exemplo, no norte do país, o Lula está com aprovação de quase 50%, 49%, que eu não sei se é muito compatível com outras pesquisas que a gente vê por aí, contra 36% de desaprovação. No Centro-Oeste, a desaprovação é de 61%. Agora, olha só, o Nordeste, e eu torço para que esse número seja realista de fato, no Nordeste, a desaprovação superou a aprovação. Pois é, 46% de reprovação contra 44% de aprovação. No Nordeste, já pensou, meu amigo, se essa treta do Pix tivesse sido tão ruim para o Lula, tão catastrófica, que ele, na prática, perdeu o Nordeste nessa brincadeira? É, meu amigo, o preço do capital político pago nessa história pode ser muito maior do que o que a gente acredita, né? Em relação ao Sudeste, onde que está aqui a avaliação do Sudeste? Eu lembro de ter visto, acho que tem aqui, tem por região separado, né? A desaprovação 51%, que é um grande problema para o Lula, porque ele se elegeu aqui no Sudeste. Ah, mas o Nordeste deu sei lá quantos milhões de votos, e 70% e tal, beleza. O Haddad teve isso também em 2018. Na verdade, o Bolsonaro teve uns 150 mil votos a mais no Nordeste do que ele teve em 2018. Ele perdeu no Sudeste. Para o pessoal das grandes metrópoles, principalmente São Paulo, ali na grande São Paulo, né? Pesou muito isso aí a favor do Lula, foi o suficiente para que ele virasse o jogo no final ali do segundo turno, de fato, né? Mas veja que é uma pesquisa que não tem tantos entrevistados assim. A discrepância na opinião do Norte pode se dever a isso aqui, nem 100 pessoas foram entrevistadas, não sei se tem um índice de confiabilidade grande por causa disso. Interessante também é ver que nessa pesquisa a desaprovação feminina do Lula entre as mulheres já superou a aprovação e superou muito. Porque em praticamente todas as pesquisas que eu trago, o Lula tem uma avaliação positiva maior entre as mulheres do que uma avaliação negativa. Será que essa história pesou bastante? Pode ter pesado, porque o que tem de mulher autônoma no Brasil não é brincadeira. Cabeleireira, maquiadora, manicure, mulher que vende bolo de pote, essas coisas do tipo, até mesmo uma diarista aí que faz um negócio, a grana mais alta, né? Faz uma quantidade boa de faxinas aí em várias casas, pode dançar nessa história. Talvez é uma pessoa aí que acumula algumas dessas funções também, circula dinheiro pela conta, mas ela tem gastos altos para manter e acaba não tendo esse lucro todo, né? Tem muita mulher nessa situação, eu não duvido nada que realmente elas olharam para isso e viram qual é o propósito do governo Lula, que é ferrar com o pequeno empreendedor, ferrar com o pobre, com o pequeno no Brasil, aquele que está tentando construir a vida, tentando subir e que percebe cada vez mais que o Estado está atrapalhando. Toda vez que tenta levantar, o Estado vem e dá uma rasteira. É um sentimento que todo brasileiro tem e é um sentimento legítimo. Os números estão aqui para não nos deixar mentir, né? Entre os homens, é claro, a desaprovação é muito maior do que a aprovação, mas isso sempre foi. Da mesma forma que os debilóides de 16 e 17 anos ainda aprovam muito o Lula. Normal que isso aqui aconteça. O pessoal não tem cérebro, de fato. Poucos entrevistados, tá? Mas é mais ou menos isso aqui mesmo. Só que a desaprovação do Lula vai crescendo bastante nas outras faixas de idade aqui. Em todas, na verdade, a desaprovação é alta. E no pessoal aqui um pouco mais jovem,
de 18 até 34 anos é superior a 50%. É um número realmente que torna inviável qualquer tipo de campanha eleitoral, né? É uma campanha contra ação, consegue chegar no segundo turno, mas se eleger com esse patamar aqui é difícil. É claro que não dá para bater o martelo a partir disso. Dizer que, não, acabou o Lula para 2026, não existe Lula em 2026, nem deve disputar, nem deveria disputar, pode desistir da campanha. Não é assim que a coisa funciona, vamos ser realistas. E é uma pesquisa, volto a dizer, que eu não conheço muito bem, porque se fosse uma Poder Data, um Datafolha, né, a gente já conhece um pouco, sabe que eles puxam muito mais para a esquerda. Se fosse uma Paraná Pesquisas, eu já ia considerar com muito mais apreço, é um instituto que costuma acertar bastante. Agora, essa aqui eu não conheço muito bem, sinto que tem algumas fragilidades na pesquisa, mas algo me diz, pela própria repercussão de todo o caso, que essa situação do Pix enfraqueceu sim o governo Lula e tem que continuar batendo em cima dessa tecla. Ele está bastante preocupado com a repercussão, o PT está preocupado e tá uma bagunça dentro da base do governo. É a hora realmente da oposição pegar firme, chegar junto para fazer valer o nome de oposição de fato e fazer com que essa reprovação aumente ainda mais para acabar de vez com todas e qualquer chance do Lula se reeleger em 2026. Se você quiser ver uma análise que eu fiz a respeito dessa história do Pix, vou deixar este vídeo recomendado aqui para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.